As pessoas veem a oportunidade que é de casar no Caribe, muitas vezes com um custo, né, menor do que fazer uma cerimônia aqui, e todo o status, toda a experiência, né, uma renovação de votos também. Então, a Carolina tem bastante propriedade aí, vai poder nos brindar aí com informações úteis para a gente poder passar aí para os nossos clientes. Então, Carolina, eu passo a palavra para você aí, fique à vontade e pode seguir com a apresentação. Gente, em primeiro lugar, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Carolina, sim. Robson, eu vou deixar você como meu ajudante, tá? Na apresentação. Porque enquanto eu estiver falando, eu vou estar vendo só a minha tela. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer e levantar a mão, eu não vou ver. Então, quem tiver pergunta, pode abrir o microfone, tá? E fazer pergunta a qualquer momento, que não tem o menor problema. Então, é só mesmo para avisar que, como eu vou estar vendo a minha tela, eu não vou ver se alguém fizer alguma pergunta no chat ou levantar a mão. Bom, meu nome é Carol, eu sou representante do Palace Resorts aqui no Brasil, desde setembro do ano passado, tá? A gente vai falar de casamento, mas a gente vai falar também um pouquinho das propriedades do Palace, porque é importante que vocês saibam a diferença entre as propriedades na hora de vender algum casamento com a gente. Então, pera um pouquinho que eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Espera só um pouquinho. Vocês estão vendo a minha apresentação? Robson, me ajuda, por favor? Sim, tá aparecendo para nós aqui. Então ótimo. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho de Palace Resorts, dos nossos hotéis, o que a gente tem para oferecer e a parte de casamentos e renovação de votos também, tá? Então, para começar, o Palace Resorts é conhecido por ser um all-inclusive de luxo, tá? Então, a gente sabe que o all-inclusive é o que mais tem em Cancún, o que mais tem no México, mas a gente vende um serviço diferenciado, tá? Nós temos serviço 24 horas por dia, eu tenho serviço de quarto 24 horas, sem custo adicional. Nossas bebidas, a gente chama de bebidas premium ilimitadas, por quê? Porque o cliente de vocês, quando ele está em alguma propriedade Palace, ele sabe a bebida que ele está tomando, ele sabe a marca da bebida. Então, eu peço aquela gin tônica daquela marca, uísque daquela marca, tequila daquela marca, cerveja daquela marca. Isso faz a diferença para quem compra um all-inclusive de luxo. Então, eu tenho serviço de quarto 24 horas, sem custo adicional. Tenho restaurantes à la carte, que pedem reserva e restaurantes buffet. Tenho serviço de praia e piscina, ou seja, o passageiro que está com a gente na piscina, ele não tem que levantar e ir até o bar para pegar uma bebida. O garçom vem até ele. A gente tem entretenimento durante o dia, entretenimento à noite também. Todos os nossos quartos são super espaçosos e todos os nossos hotéis, exceto o da Jamaica, tem jacuzzi dupla em todos os quartos. Então, aquele passageiro de vocês, mesmo que compre um apartamento standard, ele tem uma jacuzzi dupla nos quartos. Então, a gente vende o all-inclusive de luxo com serviço de qualidade. Por que escolher um Palace Resorts para fazer um casamento? Porque a gente oferece muito benefício para os nossos clientes. Só para vocês terem uma ideia, eu participei de um evento de casamentos aqui em São Paulo no mês passado e eu fiquei chocada com o preço que custa fazer um casamento aqui no Brasil. Tá? De locação, de comida, de foto, de vídeo, de tudo. E às vezes a pessoa fala, eu vou fazer um casamento fora. Não, mas isso vai ficar muito caro. Não fica, tá? Então, sempre que vocês tiverem a possibilidade de divulgar um casamento fora, divulguem. A gente tem dentro do Palace uma produtora que chama Palace Productions. Ela é responsável por tudo que vocês imaginarem na parte de casamentos e eventos no geral. Então, todas as vezes que vocês estiverem em uma agência procurando fazer qualquer tipo de casamento com a gente, desde que seja só os noivos, mais os padrinhos, ou uma festa para 500 pessoas, a gente consegue atender em absolutamente tudo. A partir do momento que vocês passam para a gente a solicitação, a gente já tem uma pessoa da equipe de casamento que vai ficar responsável por aquele casal
e vai auxiliar em absolutamente tudo que eles precisarem, tá? Falando um pouquinho dos nossos destinos, a gente vai ter um Moon Palace na Jamaica, em Ocho Rios, e depois todas as nossas propriedades estão no México. Então, a gente vai ter o Leblanc em Los Cabos, o Leblanc é nossa marca 5 diamantes, e na região de Cancún, Riviera Maya, a gente vai ter os nossos Moon Palace, os Palace Resorts, um Leblanc, e eu tenho também Playa del Carmen e Cozumel. Cada Palace Resorts tem diferente estrutura e diferentes propriedades, por isso que eu vou falar rapidinho um pouquinho de cada hotel, só para a gente poder se situar e saber qual que vai ser a melhor propriedade para a gente oferecer para aquele casal. Bom, conforme eu falei para vocês, nós somos um all-inclusive de luxo, então a gente tem todos os nossos hotéis, os quartos são super espaçosos. Lembrando que todos os meus hotéis que aceitam criança, a criança não paga no apartamento dos pais, tá? Então, se está viajando um casal com 2 filhos de até 17 anos no mesmo apartamento, é cobrado um apartamento duplo, as crianças não pagam. Banheira de hidromassagem dupla em todos os quartos, exceto na Jamaica. Todos os nossos hotéis, eu tenho restaurantes à la carte e eu tenho os restaurantes buffet. Todos os à la carte pedem reserva, por quê? Para que o seu cliente não fique na fila esperando para ser atendido. Então, eu fiz a reserva no Asiático, cheguei lá 7:55, minha reserva está para as 20 horas, às 20 horas eu já estou sentada com o menu na mão. Isso faz total diferença no atendimento. Quando vocês fecham um casamento ou qualquer tipo de evento com a gente, eu tenho um menu diferenciado para eventos, que a gente já manda antes para os noivos, para eles poderem já dar uma olhada e escolher o que eles vão querer. Serviço de quarto 24 horas sem custo adicional. Ou seja, amanhã eu não quero descer para tomar café da manhã. No meu aplicativo, eu já posso escolher meu café da manhã e pedir para entregar meu café amanhã às 8 horas da manhã. Ou amanhã de manhã, eu escolho o meu café e peço para entregar. E o nosso serviço de quarto é muito rápido, tá? Todos os nossos quartos, a gente tem pelo menos 3 marcas de cerveja no frigobar, suco, refrigerante, água com gás. Aí eu tenho tequila, uísque, vodka, todas as bebidas também ilimitadas, tá? E são repostas diariamente. Tenho atividades como aula de ginástica, vôlei de praia, atividades na piscina, entretenimento para adulto, entretenimento para criança. Todos os impostos e gorjetas já estão inclusos. O passageiro comprou Palace Resorts com vocês, tá? Ele não paga mais nada chegando lá. E para as nossas crianças, nas propriedades que aceitam criança, a gente tem simulador de onda, a gente tem sala de jogos do nosso Playroom, que não tem custo adicional. A gente tem todos os nossos restaurantes, eu tenho a parte de buffet para crianças e para bebês, tá? Lembrando que as crianças não pagam no mesmo apartamento dos pais. Eu friso muito essa parte de crianças e adolescentes, por quê? Porque eu tenho algumas propriedades que não aceitam crianças, como o Leblanc e o Sun Palace. Então, é muito importante, quando um cliente de vocês decide fazer, por exemplo, um casamento no Sun Palace, os convidados desse casamento também não podem ter crianças menores de 18 anos. Por quê? Porque não é permitido acesso no hotel. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o hotel que eu faço o casamento por causa dos meus convidados, para que isso não dê um problema depois. Bom, a gente tem spa também em todos os nossos hotéis. O nosso spa da Jamaica, no nosso Moon Palace, é o maior spa de toda a Jamaica. Vamos lá. Espera aí, gente, que travou aqui agora. Meu Deus do céu. A gente tem entretenimento noturno em todos os nossos hotéis, tem apresentação tem show, tem apresentação de mágica, tem karaokê. Nos nossos hotéis, como o Moon Palace, a gente tem balada também nos nossos hotéis, então eu falo, a gente tem a balada no ar, então eu falo que é o mundo perfeito, porque você não paga para entrar e não paga nada que você consome. E nos nossos hotéis que aceitam criança, a gente tem entretenimento noturno para as crianças também.
Todos os nossos apartamentos, né, conforme a gente já falou mais de uma vez, eles são apartamentos amplos, apartamentos espaçosos, e lembrando que nos apartamentos eles comportam até 4 pessoas. Então, a gente faz a reserva pedindo 2 camas queen. Os nossos amenities no Leblon são amenities Bulgari, e nos outros hotéis todos são amenities L'Occitane, tá? E tem Wi-Fi também em todos os hotéis que funciona perfeitamente. Bom, a gente vai falar um pouquinho das marcas e depois a gente vai entrar na parte de casamento mesmo, onde eu vou mostrar para vocês algumas opções do que a gente consegue fazer nos nossos hotéis. Então, eu vou começar com o Moon Palace. O Moon Palace é meu super resort, tá? Então, o Moon Palace Cancún, ele é dividido em 3 hotéis. Moon Palace The Grand, Moon Palace Sunrise e Moon Palace Nizuki. Ele está bem no começo da Riviera Maya, 15 minutos do aeroporto de Cancún. Dentro do meu complexo Moon Palace Cancún, dentro dessas 3 torres, eu tenho mais de 3.000 apartamentos, tá? Então, o Moon Palace é o meu hotel mais vendido no Brasil. Eu tenho 3.000 apartamentos, quase 30 restaurantes, mais de 20 piscinas, mais os bares, mais uma praia com uma faixa de areia muito grande. Então, o Moon Palace é o meu hotel onde eu mais faço casamentos. Por quê? Porque é o meu hotel que eu tenho mais variedade de locações para casamento. Então, eu tenho praia, eu tenho gazebo, eu tenho terraço, eu tenho vários tipos de estrutura para casamento de todos os tipos. Seja uma capela católica com padre, seja um casamento hindu, seja um casamento judaico. Aqui no Moon Palace, por ser um hotel muito grande, é onde eu consigo fazer casamento, de 500 mil pessoas, ou também casamento só para os noivos, tá? O Moon Palace Cancún é o meu hotel mais vendido no Brasil também. A gente tem um campo de golfe dele mesmo, tá? Temos spa, temos piscinas para criança, piscina só para adulto. Ele é um hotel que vai acomodar todo tipo de público. Aí aqui eu coloquei para vocês algumas fotos para vocês terem uma ideia do que a gente consegue fazer em termos de casamento e renovação de votos, tá? Lembrando que no Palace eu não tenho pacotes prontos de casamento, porque a gente entende que cada casamento é uma cerimônia muito íntima e muito individual e vai dos noivos decidirem o que eles querem. Então, a gente oferece algumas ideias, algumas opções, mas que a noiva ela pode mudar absolutamente tudo que ela quiser. Seja a decoração, seja a flor, seja a cor ali, por exemplo, a cor ali da cadeira, da almofadinha, ela consegue mudar absolutamente tudo que ela precisa. E o Moon Palace a gente faz muito casamento no Moon também, por quê? Porque é um hotel que aceita criança. Então, você não tem o problema de ter que avisar seus convidados, esse é um hotel só para adultos, não pode levar crianças. Moon Palace The Grand é a minha segunda marca de luxo, ele fica dentro do complexo do Moon Palace, mas ele é um hotel muito mais luxuoso, tá? Aceito criança também. E aqui eu coloquei para vocês mais uma imagem de uma das opções do que eu posso fazer de casamento, tá? Informações importantes sobre casamento com a gente no Palace Resorts. Toda vez que o noivo decide se casar lá, o casal, para cada apartamento que a gente conseguir vender para os convidados, então vamos supor, Washington resolveu fazer a renovação de votos dele com a esposa no Moon Palace. Então, ele convidou todo mundo da BRT, ele convidou todo mundo. Cada apartamento que a gente se hospedar no Moon, ou em qualquer hotel da rede, ele vai ganhar de crédito para descontar no valor que ele pagaria na cerimônia dele, tá? Então, isso já é uma coisa muito legal, por quê? Porque cada apartamento pago, ele vai ganhando desconto para a cerimônia dele. Para cada 10 apartamentos pagos, eu tenho um apartamento cortesia, que a gente está com essa promoção agora. Então, ele vai ganhando mais benefícios também.
A partir do momento que ele decidiu fazer o casamento com a gente, eu vou ter um wedding coordinator, um coordenador de casamento, que já vai estar à disposição do casal para começar a definir tudo que ele vai querer fazer em termos de cerimônia, se eu vou fazer DJ, se eu vou ter barman, se eu vou servir isso, se eu vou servir aquilo. Então, isso funciona muito, muito bem também, para que ele tenha segurança de que ele não vai comprar um casamento que é vendido para todo mundo que vai ser mais do mesmo. Não, ele vai ter um casamento totalmente personalizado, tá? Depois a gente veio para o nosso Moon Palace Jamaica. Moon Palace Jamaica, eu tenho quase 700 apartamentos. Ele é um padrão resort. Então, toda vez que a gente fala em Moon Palace, é um resort. É um hotel enorme com uma estrutura imensa de tudo que a gente precisa, tá? O meu Moon Palace Jamaica, apesar de ser um hotel maravilhoso, ele ainda não é um hotel, tipo, eu acho que de todos os meus resorts, ele é o menos vendido aqui no mercado brasileiro. Por mais que a gente faça ações de casamento, de tudo, a gente vê que o brasileiro ainda tem uma certa restrição, infelizmente, em relação à Jamaica. Mas eu vou falar para vocês que o nosso Moon Palace Jamaica é um hotel maravilhoso. Aqui eu coloquei para vocês um modelo de onde eu posso fazer uma cerimônia de casamento. Então, eu poderia fazer a cerimônia aqui dentro do meu gazebo e fazer o nosso almoço ou o nosso jantar aqui no terraço com vista a mar. Maravilhoso. E aí eu venho para as minhas propriedades Palace Resorts, onde eu vou falar agora de hotéis com a mesma estrutura de qualidade de atendimento que eu tenho nos Moon Palace, mas são hotéis bem menores. Então, eu continuo com o meu serviço de quarto 24 horas, continuo com o meu serviço de praia e piscina, com as minhas bebidas premium, com os meus restaurantes que precisam de reserva, mas agora vocês vão ver que a gente vai falar de hotéis muito menores. Então, enquanto eu falei para vocês do meu Moon Palace 3.000 apartamentos, agora eu venho para o meu Playa Karen, Playa del Carmen, com 200 apartamentos. Então, vocês estão vendo que é outra estrutura, tá? Aí as pessoas falam para mim, Carol, mas qual que é o melhor que você recomenda? É perfil de cliente, tá? A gente tem clientes que não abrem mão do Moon Palace, por quê? Porque é um hotel com quase 30 piscinas. Se eu ficar uma semana no Moon Palace, gente, eu não vou repetir piscina, eu vou fazer cada dia uma coisa diferente, cada dia um restaurante diferente. Mas tem gente que não quer andar tudo isso também. Então, tem gente que prefere os hotéis menores por você estar com tudo um pouquinho mais próximo. Então, Playa Karen é meu hotel em Playa del Carmen. Eu estou do lado da Quinta Avenida, que é a rua principal ali. Quando eu falo do lado, é tipo, atravessou a rua, tropecei e caí na Quinta Avenida. Playa Karen é um hotel com 200 apartamentos que aceita criança também. Coloquei aqui para vocês uma foto de uma das áreas livres que a gente tem no hotel. Então, eu saio do lobby, aí eu tenho essa área livre aqui dessa imagem de cima e depois eu desço e já vem a piscina de borda infinita e o mar ao fundo. Então, aqui, a locação para foto, ela é simplesmente maravilhosa. Aqui eu coloquei mais uma opção, tá? De onde eu posso fazer o meu jantar de minha recepção do casamento ou o meu almoço, para vocês terem uma ideia também. Depois eu vou entrar na parte de preços, tá, gente? Agora são só algumas imagens mesmo. Mudando de hotel, Beach Palace. Beach é o meu segundo hotel mais vendido no Brasil. Primeiro é o Moon Palace, depois eu venho para o Beach. O Beach é um hotel super família, tá? Então, eu tenho uma piscina principal com um toboágua gigantesco, mas eu falo que o Beach é gritaria o tempo todo, porque as crianças amam o Beach Palace, que ele é um hotel que atende muito bem esse mercado. Coloquei aqui para vocês terem uma ideia, uma foto de uma cerimônia na praia, tá? Então, aqui também eu posso trocar absolutamente tudo que a gente quiser. E aqui, no Beach Palace, eu tenho um terraço lá em cima no hotel. Então, aqui eu montei para vocês também uma cerimônia de casamento no terraço para a gente ter uma ideia do que a gente consegue fazer. Aí vocês vão falar assim para mim. Essa parte mais para sal. E também ele é o... Oi? Desculpa, Carolina, eu acho que abriu sem querer. Essa... não tem. Tá bom. Então, assim, aí vocês vão me perguntar, Carol, e se eu montar uma cerimônia no terraço e chover, o que eu faço? Olha,
a gente sempre tem um plano B, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Montei a minha cerimônia no gazebo, na praia, no terraço. Choveu no dia, tenho certeza que eu vou conseguir fazer a cerimônia para o casal dentro do hotel, em uma das salas. Então, não se preocupem com isso, tá? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Ah, e se chover, como é que a gente faz? Sempre vai ter um plano B para o Palace. Bom, depois eu venho para o meu hotel em Cozumel. Cozumel é uma ilha pequenininha, do lado ali de Playa del Carmen. Então, do lado do meu Playa Car, eu pego o ferry para ir para Cozumel. Cozumel é um destino super procurado para quem vai de navio e as pessoas depois acabam voltando porque se apaixonam pelo lugar. O meu hotel em Cozumel é um hotel com 160 apartamentos, é um hotel super pequenininho, aceita família, criança, todo mundo é muito bem-vindo. Tem um gazebo aqui que dá para fazer um casamento maravilhoso. Aqui eu montei para vocês também uma opção de casamento lá em Cozumel, para vocês verem a vista que a gente consegue oferecer para o casal. Lembrando que eu posso fazer casamento de manhã, de tarde, no pôr do sol, que é o mais procurado. A gente não faz muitos casamentos ao longo do dia, tá? Porque, conforme eu falei para vocês, eu entendo que cada casamento é muito individualizado, é muito personalizado. Então, não existe de eu aproveitar a decoração de um casamento para o outro, tá? Depois eu venho para o meu Sun Palace, aqui muito importante, gente, Sun Palace é um hotel apenas para adultos, tá? Então, vamos voltar no Washington, que vai casar em Cancún. Se o Washington escolheu o Sun Palace para fazer a renovação de votos deles, os convidados do Washington, tanto para a hospedagem como para o casamento, não podem levar menores de 18 anos, tá? Não existem exceções para o Palace. Por quê? Porque eu fico imaginando os outros casais que pagaram para estar num hotel só de adultos, aí de repente chega o convidado com um monte de criança correndo, gritando, causando. Não pode. O Sun Palace, ele é um hotel que tem 4 diamantes, tá? Então ele está acima de um hotel de luxo. Ele foi fechado para reforma há 2 anos e reabriu 6 meses depois. O Sun Palace, o Beach Palace e o Leblanc estão no coração da zona hoteleira em Cancún, perto da região ali que tem o Cocobongo, que tem os shoppings, que tem as baladas, tá? Então, a localização deles é perfeita. E eu vou falar para vocês uma coisa. Na minha opinião pessoal, a praia desses 3 hotéis, do Sun, do Beach e do Leblanc, são as praias mais bonitas de todos os nossos hotéis, tá? Então, aquele passageiro de vocês que fala, eu quero aquela praia maravilhosa para fazer aquelas fotos lindas, são esses hotéis que a gente recomenda. Bom, então aqui, conforme eu falei, é um resort para casais, no coração da zona hoteleira, 4 diamantes. E agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens, mais imagens com alguns valores de cerimônia, para vocês terem uma ideia do que a gente consegue oferecer para o cliente de vocês, tá? Não é apenas isso, a gente vai muito além do que está aqui. Bom, a gente consegue fazer cerimônia com padre católico, isso é muito procurado na Rede Palace pelos brasileiros. Consigo fazer cerimônias civis e consigo fazer apenas renovação de votos, que são casamentos simbólicos, tá? Então, tudo vai depender do que o noivo quer. O Palace Productions vai conseguir atender vocês em absolutamente tudo. O que eu não consigo atender, o vestido da noiva. Vestido é uma coisa muito pessoal, a gente não indica nem loja para fazer locação. Agora, cabeleireiro, maquiador, decoração, luz, som, DJ, comida, tudo isso a gente faz para vocês, tá? E aqui algumas inspirações, então. Aqui a gente deu alguns nomes, né? Então, a gente, às vezes, no pacote, a gente tem algumas regrinhas que a gente coloca. Por exemplo, a gente tem aqui aqui é no Moon Palace, tá? É a nossa capela de casamento católica. Cerimônia desde $1.450, com a capacidade máxima de 80 convidados, onde já está inclusa a decoração, um jantar semi-privativo para até 30 convidados em um dos restaurantes do resort.
mais o café da manhã na cama diferenciado no dia seguinte, um pacote de lua de mel cortesia. Então, o passageiro tem um custo de $1.450, mas vocês lembram que para cada apartamento dos meus convidados que eu vender também na minha cerimônia, eu vou ter um crédito que eu vou descontar desse valor. Então, assim, é caro casar no Caribe? Não, não é. Aí eu tenho aqui um pacote também de praia, a partir de $2.500, com máximo de 30 convidados, onde eu já vou ter a decoração toda do lugar, o ministro, as testemunhas, toda a decoração de flores, as cadeiras, o sistema de áudio disponível, espumante na cerimônia, jantar semi-privativo com menu diferenciado, $2.500. Aí eu tenho aqui um pacote de praia, onde a gente vai escolher ou o puffzinho, ou a cadeira, ou o banco, a decoração. Aqui está tudo especificado a partir de $1.600 para 30 convidados. Aqui eu tenho a partir de $5.100 para 30 convidados, uma decoração mais diferenciada também, com a testemunha, com o ministro, com o espumante na cerimônia, com o jantar, enfim, com tudo incluso. Aqui eu coloquei uma opção de Jamaica também, para vocês verem o gazebo decorado, as cadeiras também, $2.500 para 30 convidados. E aí depois eu venho para o meu Leblanc. O meu Leblanc é o nosso hotel 5 diamantes. Quando eu penso em luxo, o Leblanc está acima do luxo ainda, tá? Leblanc Cancún, Leblanc Los Cabos é um hotel apenas para adultos, tá? Apenas para maiores de 18 anos. Tudo aquilo que eu já apresentei para vocês de Palace Resorts, no Leblanc está acima ainda. Então, no Leblanc eu tenho um mordomo à minha disposição. Todos os andares dos Leblanc, a gente tem a mesa que fica o mordomo lá à sua disposição o dia inteiro. Gente, o mordomo faz de tudo para a gente. Ele desarruma a nossa mala, ele prepara a nossa banheira com sais de banho, ele traz o meu menu de travesseiros, ele traz o meu menu de aromatizador de ambiente. A gente tem um sistema de concierge na praia. Lembra que todos os nossos hotéis, a gente não precisa levantar da nossa cadeira, do nosso guarda-sol, para ir no bar buscar bebida. O garçom vem até nós. Mas no Leblanc, a gente tem um serviço de concierge. Ele é mais chique ainda, tá? Os amenities do Leblanc, eles são amenities Bulgari, tá? Então, é mais luxuoso ainda. Meu Leblanc Cancún, eu tenho 250 apartamentos. Ele é um hotel super elegante, super refinado, e no Leblanc eu só faço um casamento por dia. Então, se o Washington casou de manhã no Leblanc, não vai casar o Vanderlei à noite. Não vai. Já casou um de manhã, tem que casar no dia seguinte. Então, ele é um hotel concorrido para casamento, por quê? Porque ele é um hotel só para adultos, ele é um hotel mais sofisticado, então ele não tem aquela bagunça que tem nos outros hotéis, então ele é muito restrito em relação a isso também, tá? Leblanc Los Cabos, 360 apartamentos. Los Cabos já é um destino super luxo, então para eu conseguir manter um hotel em Los Cabos com 5 diamantes, a gente tem que estar acima mesmo do que o luxo pede nesses destinos, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma foto também de uma ideia de decoração de casamento na beira da piscina. Um casamento por dia só também, total exclusividade. Aí eu coloquei aqui algumas opções, então, para a gente poder, assim, de casamentos na praia, tá? Tanto em Cancún como em Los Cabos. O Leblanc é conhecido principalmente pelos casamentos na praia. Ninguém faz casamento dentro do hotel no Leblanc, porque a vista da praia do Leblanc, dos dois, é simplesmente divina. Então, a gente coloquei aqui para vocês um tipo de decoração, e aí a gente vai colocar as cadeiras para as pessoas sentarem, com o ministro também para fazer a cerimônia, com espumante durante a cerimônia. Aí, esse pacote aqui, a gente consegue oferecer sem custo para um mínimo de 10 apartamentos pagos, e ele tem que ser solicitado antes da pessoa chegar, porque lembra que é um casamento só por dia, tá?
Aí aqui eu já tenho outro casamento diferenciado, com uma decoração mais rebuscada, com buquê temático para a noiva, o boutonnière temático para o noivo, um bolo de casamento temático. Aqui eu já tenho mais coisa a partir de $4.300 para 30 convidados. Lembrando que em todas as cerimônias, a gente consegue também oferecer a parte de foto, a parte de vídeo. Se eles quiserem música, por exemplo, eu quero um violinista tocando, isso não precisa se preocupar com nada, porque a gente tem tudo isso para poder oferecer para eles, tá? Leblanc Cancún, aqui eu coloquei para vocês uma ideia também do que a gente consegue fazer, com bolo de casamento temático, que o bolo, lembra que os noivos eles vão chegar sempre pelo menos 3 dias antes do casamento, onde a noiva ela já escolheu a parte de doces, a parte de bolo, mas ela vai provar tudo que ela escolheu para ver se está do gosto dela. O Palace Resorts tem uma fábrica de comidas em Cancún, tá? Então, tudo que eu ofereço nos meus hotéis é feito por nós. Então, por exemplo, toda essa parte de catering de casamento, somos nós que fazemos. Então, eu faço o bolo, eu faço os docinhos, eu faço toda a comida que eu vou servir no meu casamento, é o Palace que faz. Com isso, eu garanto qualidade do que eu estou oferecendo para todos os nossos clientes. E uma das minhas idas para o Palace, eu estive num evento de casamentos lá. Então, o Palace, 3 vezes por ano, ele faz um evento de casamento, onde eles convidam os noivos para ir para o Palace, eles pagam uma taxa mínima para ficar hospedado lá 3 dias, e aí eles vão conhecer, nesse evento de casamento, as opções de decoração, as opções de música, as opções de DJ, enfim, e a opção de comida. Então, o passageiro de vocês que for convidado para esse evento, ele vai pagar um valor X, e esse valor X ele vai descontar depois do que ele escolher para fazer no casamento dele. Isso é muito interessante, por quê? Porque eu já consigo olhar tudo que eu estou comprando. Então, eu vou lá, eu vou provar toda a comida, eu vou provar os docinhos, eu vou ver a mesa arrumada. Então, nesse evento de casamento, que é feito no Moon Palace, eles levam os passageiros, os casais também, para conhecer as locações de casamento com diferentes tipos de decoração, para ouvir como que é o casamento com banda, com DJ, com violino, com violoncelo, enfim, com tudo, todas as opções que a gente mostra para o cliente nesses eventos. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, eu queria casar em Cancún, mas eu não vou comprar um casamento às cegas. Eu não vou comprar um casamento onde eu posso chegar lá e o bolo ser horrível e ninguém gostar, enfim. A gente entende isso, por isso que a gente faz esses eventos para os nossos clientes também, tá? Aqui mais uma opção de casamento em Los Cabos, a partir de $3.000 para 30 convidados. Los Cabos, a partir de $4.400 para 30 convidados, ou seja, o que muda muito aqui é a decoração do evento, né? O que a gente oferece para os nossos noivos. E conforme eu falei para vocês, o Palace Productions, que é a nossa empresa que vai fazer tudo que a gente precisar em termos de decoração, a parte de flores, a parte dos bolos, a parte de tecnologia, foto, vídeo, entretenimento, enfim. Dentro do Palace Productions, a gente tem a Ed, que é a nossa empresa de transfer também, ou seja, a gente consegue colocar tudo do casamento dentro da mesma empresa. Então, os convidados vão chegar, cada um num voo, mas eu preciso que busque todos no aeroporto, que leve todo mundo para o hotel e faça o check-in numa área exclusiva de grupos. Eu tenho. 2 dias antes do casamento, eu quero fazer um passeio de barco, tipo uma despedida de solteiras, mulheres, e no outro barco, os homens, a gente faz também. O Palace Productions também faz a parte de brindes para o casamento. Então, eu quero oferecer, por exemplo, para todos os casais, eu quero oferecer já na chegada deles, no quarto, uma sacola de praia com uma toalha personalizada com as iniciais dos meus convidados, chinelo de praia e um chapéu bonito. A gente faz.
brinde do casamento, eu quero entregar isso, isso e isso. A gente faz. Ou seja, o passageiro, ele não precisa pensar até nesses detalhes de levar daqui do Brasil. Imagina, você vai fazer um casamento para 100 pessoas, eu vou levar 100 brindes na minha mala. Não, isso vai custar uma fortuna para levar também. A gente consegue fazer desde lá. A gente tem, dentro do nosso banco de imagens, muito material de casamento que vocês podem pegar, vocês podem imprimir, vocês podem usar as imagens também para o que vocês precisarem, que são imagens já autorizadas para uso, tá? Tudo que está no meu banco de imagens já está aprovado para usar. E eu acho que é só, gente. Eu acho que eu falei de tudo. Deixa eu terminar aqui e voltar aqui para vocês me verem. Peraí. Pronto, acho que eu voltei para mim agora. Gente, eu sei que é muita informação, mas assim, eu acho importante passar para vocês o banco de imagens, Célia. Eu vou mandar o link para o Washington e para a Suzana, porque tem um login, um login e uma senha, então eu passo para eles, tá? Carolina, Oi. minha querida, tem aqui umas perguntas. Deixa eu ver aqui. Conhecer destinos. Ele pergunta, o coordenador do casamento é brasileiro ou da região? Não, o coordenador do casamento, ele fala espanhol e inglês. Perfeito. E é da região. Tá. A mesma agência pergunta, como ficamos sabendo desse evento para noivos? O próximo evento que eu tiver, eu posso avisar vocês, e aí vocês podem avisar os clientes para ver se eles têm interesse em participar. Perfeito, Carolina. E depois, tá, a Célia Carneiro pergunta qual é o link de banco de imagem, mas você vai passar para nós e a gente repassa. Isso. Só isso, meu bem. Aí o Marcos pergunta o mínimo de 10 apartamentos vendidos. Isso, perdão, isso. Sim, normalmente é para qualquer unidade, mas a gente tem que verificar na época que eles vão casar, porque, por exemplo, semana de Thanksgiving eu não tenho nenhum tipo de promoção, então algumas semanas do ano isso muda, tá? Então sempre a gente manda o que está em vigor para aquela parte de casamento também, para a gente poder passar para vocês a melhor opção. Lembrando que agora, nessa época do ano, para compras até 22 de junho e viagens até dezembro, independente de ser casamento ou não, eu estou com a promoção da quinta noite free, dos $500 de resort credit, tá? Isso, sim. Então, vamos supor que vocês tenham um casal que está pensando em renovar votos em setembro, estou dando um exemplo. A gente consegue já oferecer essa promoção para o casal também. A Bárbara está perguntando, a maioria dos pacotes tem um jantar semi-privativo. É possível fazer um coquetel jantar privativo em todos os hotéis? Sim, eu consigo fazer também o coquetel e o jantar privativo em todos os hotéis, mas eu sempre gosto de dar o exemplo do Moon Palace, porque o Moon Palace é meu maior hotel que tem mais possibilidade de tudo. Por exemplo, se vocês querem fazer um casamento para 100 pessoas num hotel que cabe, que tem 200 apartamentos, eu tenho que fechar praticamente metade do hotel e é pagamento imediato. Então, fica tudo um pouco mais restrito. Como o Moon Palace é muito grande, eu tenho muita área para fazer lá. Então, por exemplo, Bárbara, no Moon Palace, eu posso fazer o meu casamento no gazebo na praia, e posso fazer meu jantar privativo no terraço, e eu posso fazer o coquetel antes do casamento em outro espaço. Então, assim, a gente consegue oferecer muita coisa para os nossos clientes e eles vão poder variar em termos de locação e vão ter as melhores fotos e as melhores experiências. Não é porque eu trabalho para o Palace, tá? Mas eu acho que o Palace é um hotel que tem qualidade indiscutível. Passageiro de vocês que vai para o Palace, eles não têm reclamação de nenhum tipo, tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Palace Resorts não são hotéis baratos, eles são hotéis mais caros, mas o que vocês vendem para o teu cliente, ele vai ter. Robson, pode falar. Então, eu até vou aproveitar agora que a gente já terminou a apresentação, se alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade. À vontade, gente. Então, durante a apresentação acaba quebrando um pouco o ritmo ali, mas eu queria, até falando em relação a prazos, né, Carolina?
Por exemplo, vocês têm tarifário para esses casamentos? Qual que é o máximo de prazo que vocês têm? Por exemplo, se eu quiser ver 2024, até quando é possível eu fazer? E você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo eu teria de deadline? Porque alguns desses casamentos, né, tem pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que podem até, de repente, pagar, né, esses apartamentos, mas a gente tem muito a questão da adesão, né, que a pessoa lança e as pessoas vão fazendo a adesão. Você tem mais ou menos uma base, sei lá, se eu for resolver casar em maio de 2024. Vamos usar maio de 2024. Tarifa e qual que maio de 2024 está menos de um ano, né? Então, funciona da seguinte maneira, Robson, isso que é muito importante. Eu vou pegar, vamos supor, você tem um casamento para 100 pessoas, ou eu vou fazer no Moon Palace, que é meu hotel de 3.000 apartamentos, ou eu vou fazer, por exemplo, no meu Playa Car, que é meu hotel de 190 apartamentos. Isso conta no tempo que eu vou ter para fazer o pagamento dessas diárias e do casamento. Quando você tem um hotel muito grande, onde eu não tenho tantos apartamentos que eu vou fazer a reserva, eu consigo te dar um prazo maior de pagamento. Então, quando você compra um Moon Palace para fazer um casamento, eu vou te dar um prazo muito maior para você me mandar os nomes, para você fazer o pagamento da entrada, para você fazer o pagamento final de tudo. Quando você faz um casamento num hotel menor, onde eu vou ter que bloquear muitos apartamentos desse hotel, é praticamente reserva e pagamento imediato. Então, isso é uma coisa que eu tenho que pensar na hora de saber qual é o hotel que eu vou vender. Então, maio do ano que vem, eu estou a menos de um ano, já estou assim... Não é uma data tão longa. Então, hoje, você vai me pedir o bloqueio dos apartamentos e vai me avisar que é um casamento de tantas pessoas. Então, eu vou te passar o valor da diária, tá? Então, a diária vai custar tanto, tanto, tanto. As opções de casamento para esse hotel, para maio, que eu tenho, é isso, isso e isso, tá? Vou passar uma primeira opção para a noiva, ver se é aquilo que ela quer, e aí a gente vai começar a trabalhar em cima da lista de convidados, vou te passar um prazo para pagamento da hospedagem, e a gente vai começar a trabalhar com a noiva em relação ao casamento, e dar o prazo também para ela definir, para a gente conseguir bloquear tudo. Tá, então, mas, por exemplo, só para ter mais ou menos uma ideia, assim, vamos pensar o Moon Palace, que tem mais disponibilidade, e vamos pensar numa cerimônia bem simples, sei lá, uma renovação de votos, 10 apartamentos, vamos pensar um bem básico aí, claro, que depois a gente sabe que o céu é o limite, a gente viu que vocês têm várias possibilidades. Então, vamos pensar lá, eu tenho agora uma demanda para o Moon Palace, 10 apartamentos, uma cerimônia lá de renovação de votos, o cliente quer algo mais simples, ele não está buscando nada muito sofisticado. Você teria mais ou menos uma ideia de quanto de prazo eu teria para essa adesão, para fazer algum sinal? Falando uma ideia, por experiência que você já tem anterior. Falando que a gente está em junho, eu vou te dar até maio, abril, até março do ano que vem eu tenho que estar com tudo pago, tá? Então, eu vou te dar um prazo daqui a uns 3, 4 meses para você me dar uma entrada e depois eu vou te dar outro prazo para você poder fazer o pagamento. Para BRT fazer o pagamento. E aí vocês vão coordenar com o noivo como vai ser o pagamento de tudo. 10 apartamentos é algo pequeno, é como se fosse praticamente uma venda de passageiro individual e vocês têm um prazo com um contrato com a gente onde tem que estar tudo pago. Então, esse aí não é uma questão que não tem problema nenhum. Tá, eu estou tranquilo. Então, por exemplo, se eu fizesse uma reserva agora, sei lá, o passageiro teria, sei lá, 1, 2 meses, talvez, para trabalhar. Não, tranquilo. Sem precisar sinalizar, vamos dizer assim. Sim, e a partir de 1, 2 meses teria daí o sinal e aí um prazo até... Não, tranquilíssimo. Tranquilo. Tranquilo. E outra coisa, em relação à tarifa que a gente tem publicada e a tarifa do grupo, tem uma variação muito grande? Como que funciona isso? Até porque você sabe que as pessoas normalmente elas se baseiam pelo valor que está ali no individual, né? A variação é muito grande? Como é que normalmente... Olha, um conselho, sempre olhem a tarifa do grupo e a tarifa que vocês já têm em contrato individual. Porque muitas vezes a tarifa do grupo ela não é tão vantajosa, tá? Isso acontece, gente, com hotel, com companhia aérea, a gente sabe.
Então, dependendo da época do ano, quando vocês me pedirem, eu já falo, olha, dá uma olhada na tarifa individual, que pode ser que fique até melhor. E depois a gente agrupa os individuais sem problema nenhum, tá? Tá, E mas claro, pode falar. Não, mas vamos supor, se eu pedir lá uma reserva de grupo, e se eu não pedir a reserva de grupo, se eu conseguir juntar 10 apartamentos, eu consigo solicitar e ter a cortesia para os noivos ou não? Se eu tiver com a promoção dos 10 apartamentos, porque assim, normalmente grupos são 25 apartamentos. Algumas épocas do ano eu lanço a promoção dos 10 apartamentos. Mas vamos supor que para essa época seja os 10 apartamentos. Aí eu agrupo os 10 individuais e peço a cortesia para vocês. Ah, entendi. Mas Tá? para garantir é melhor pedir como grupo, né? Se a É pessoa... melhor pedir como grupo. E aí, lembrando que, independente disso, vocês querem colocar um presente para os noivos no quarto, a foto do casal, a cartinha de boas-vindas, tudo isso a gente faz também, tá? Um outro detalhe também que eu queria passar para os agentes é assim, esse tema dos casamentos, muitas pessoas às vezes deixam de oferecer essa possibilidade com receio dos detalhes, né? E é importante a gente dizer que a nossa parte vai ficar realmente a reserva da hospedagem, do aéreo, aquilo que a gente já está mais acostumado. Esses detalhes da cerimônia é toda a equipe do próprio Palace com os noivos, né? Então a gente não tem essa necessidade de ficar participando da escolha do buquê, Não, que é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu posso participar de tudo isso, tá? Então, assim, como normalmente eu trabalho, preço, pagamento sempre vai ser com a BRT, a não ser que os noivos estejam comprando algo que nem é comissionado, então não adianta, tá? Então a BRT não teria que se envolver nessa parte também. Mas eu ajudo em tudo. Então, vocês não precisam se preocupar, porque às vezes a agência fala, eu queria, mas como que eu vou fazer para vender isso se o passageiro não conseguir se comunicar? Eu sou copiado em todos os e-mails que passam aqui pelo Brasil. Tá? Então, se precisar, eu faço um call com a agência para explicar melhor para aquele período como funciona. Tenham, assim, a segurança de que vocês estão em boas mãos, que eu tô aqui, eu e a Lu, minha sócia, a gente está aqui para ajudar em tudo, tá? Eu comento isso porque justamente eu já tive algumas agências que às vezes a maioria das agências, né, acaba não tendo uma estrutura muito grande de pessoas. Então, às vezes acabam dizendo assim, eu nem vou me envolver com essa questão de casamento porque depois eu não tenho estrutura para dar esse atendimento. Mas na realidade, o que a gente vai precisar focar realmente é na parte da reserva do grupo, a parte de pagamentos, essa parte que a gente vai dar estrutura, mas os detalhes do casamento realmente os noivos têm, né? Toda a assessoria do hotel. Então, isso é para tranquilizar que realmente, assim, ofereço essa possibilidade aos clientes, a BRT vai disponibilizar para vocês materiais para facilitar essa busca, né, de clientes nesse segmento, e realmente os detalhes mínimos ali da cerimônia, a equipe do hotel está preparada lá para atender e não vai ser necessário o agente de viagem estar lá no dia preocupado se vai ser uma poltrona branca ou cinza. Esse Não, isso detalhe aí é a não noiva vai que ficar para nós. define, não, é tudo dela. A BRT vai fazer o pagamento, então a noiva, vou ter a facilidade de estar comprando com a agência e fazer o pagamento todo parcelado do meu casamento, com prazo e tudo, entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. E o Palace vai dar todo o suporte para os noivos. A Célia está perguntando, quanto ficaria a média de um pacote de casamento? Célia, eu não tenho esse valor nem para reserva individual, tá? A média de uma reserva individual no Palace não tem. Depende do hotel, depende da época do ano, depende de um monte de coisa. Então, isso a gente não tem mesmo. Mas ali na apresentação você tinha colocado alguma coisa de $1.250 ali de uma pronta referência ali, aqui né? É uma ideia. Só para ter uma base, mais ou menos. De cerimônia. Tá? Não, sim, eu digo, é só a cerimônia, de fora a hospedagem, né? Fora hospedagem, exatamente isso. Então, aqui a Célia perguntou um casamento com 10 apartamentos mais simples. Não tem esse valor. Aquilo são ideias de cerimônia que a gente coloca para a noiva já poder saber mais ou menos como funciona. A conhecer destino. Se precisar, participa de um call com os noivos? Participamos sim, sem problema nenhum. Tá. Outra coisa, mínimo de noites, Carolina, para esses casamentos, tem um mínimo?
Olha, eu não vejo ninguém ir para lá para ficar menos de 5 noites, tá? Tá, não, mas assim, não é que isso seja uma regra. Normalmente, claro, até pela questão do aéreo, tudo vai ser no Não, não mínimo é uma 5. regra, mas eu acho difícil alguém ir para ficar menos de 5 noites. E lembrando que, por exemplo, se o noivo decide ir agora em setembro e comprar esse mês, para 5 noites eu já tenho a quinta noite free. Então, mesmo que ele fosse ficar menos, a gente já falaria, bom, se você ficar uma noite a mais, você vai ganhar uma noite free, né? Então, mas não tem. Normalmente eles ficam pelo menos 5 noites. Bom, é isso. Eu não sei se alguém mais tem algum Alguém mais comentário. levantou a mão aqui, só que agora eu perdi Baixou, quem é a né? pessoa. Se quiser, pode abrir o microfone aí, fique à vontade. Bom dia Bom a dia. todos, tudo bem? Sou Dálida, da Listur. Uma dúvida, quando você ficou explicando de que o hotel faz tudo, desde o buquê, a buffet, tudo isso vocês enviariam para a agência ou para os noivos o custo de cada coisa, de cada item? Sim. Uma coisa é só hospedagem, né? A hospedagem seria com all inclusive, ou meia pensão ou café da manhã. Não, a hospedagem sempre all inclusive de All luxo. inclusive, Nós não certo. trabalhamos com outro sistema. Pronto. Mas, por exemplo, fora a cerimônia, o jantar que se faz, se já inclui, já tem na tarifa o all inclusive, como é a logística que vocês fariam nesse caso, se os noivos quiserem um jantar? Paga-se uma taxa pelo privativo ou paga-se pelo jantar? Então, como eu tenho all inclusive para todos os meus clientes, eu posso fazer o meu jantar em qualquer restaurante sem custo adicional. Mas nessas opções que eu passei para vocês, é um jantar em outra parte, com outro menu que a noiva vai escolher, que está dentro daquele pacotinho da cerimônia. Se a noiva falar, eu não quero, vai todo mundo jantar no que já tem, então tá certo. Aí depende do que a noiva vai querer. Uhum, perfeito. Essa parte dessas informações, o detalhe da festa, a gente teria como ir acompanhando junto com vocês e os noivos? Ou só compete aos noivos? Não, aí é dos noivos compartilharem as informações com a agência. Uhum. Ok, perfeito. Obrigada, Carol. Imagina, obrigada eu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat. Espera aí só um pouquinho. O nosso banco de imagens, aí quem quiser já copia aqui. Espera aí. Deixa eu ver se vai copiar direito. Mas se não, eu mando um e-mail depois. Pronto. Melhor, Carol. Mas, de qualquer forma, já está aí também para quem quiser, mas eu mando um e-mail para a Suzana agora com isso que eu coloquei aqui no chat para vocês. Todas as imagens e vídeos que estão nesse site do banco de imagens, vocês podem usar à vontade, tá? Um outro detalhe também, aproveitando para reforçar, né, é que a BRT também dá todo um apoio para vocês em relação à logística, por exemplo, de reserva de grupos, a facilidade de formas de pagamento, né, que a gente tem aí o parcelamento em 10 vezes, a gente trabalha também com o boleto bancário, né, às vezes as pessoas, é uma viagem um pouco mais cara, às vezes nem todo mundo tem um cartão de crédito com um limite liberado. O limite do cartão também, né? Ou às vezes quer deixar até o limite para... Né? Então, esse é o grande facilitador, né? Então, a gente consegue dar toda a estrutura de vocês, da parte da hotelaria, do aéreo, a questão dos transfers também, a gente tem os nossos fornecedores de receptivo, mas ok, não há problema algum também em se o serviço que o hotel oferece atender melhor ao cliente. Eu acho que a gente não tem que... O que a gente tem que entender é assim, vão ter a parte maior vai ser comissionada para o agente de viagem, alguns detalhes muito específicos, às vezes até melhor que o passageiro faça até diretamente com o hotel, né, não tem problema, mas a parte que a gente já está habituado, que é vender a passagem aérea, fazer reserva do hotel, a gente consegue trabalhar, e o bom é que uma vez que você fechou o contrato com os noivos, o próprio noivo vira o teu promotor de vendas, né? Então, ele sabe que ele precisa dizer, olha, gente, para participar da cerimônia, tem que fechar com a agência lá, para a gente poder ter todo mundo junto na cerimônia. Então, você acaba desvinculando daquela concorrência do cliente dizer, vou comprar ali na internet um apartamento separado,
porque ele acaba, né, o noivo mesmo, você já instrui o noivo a dizer para as pessoas, olha, gente, comprem com a agência, tá? Porque eles que estão organizando. Então isso acaba sendo muito bom aí para fidelizar o cliente, né? E a gente tem muito caso, Robson, que os noivos vão ficar hospedados no hotel, eles informam para os convidados, olha, o hotel é esse, custa tanto, e os convidados querem comprar a hospedagem em outro lugar. Aí eu vou falar para vocês qual que é o problema. Quando eu faço um jantar privativo, semi-privativo, já naquele valor, naquelas ideias que eu passei para vocês, eu subentendo já que todos os convidados estão hospedados no meu hotel. Eu não tenho como vender para um passageiro que não está no meu hotel uma refeição no hotel. Tá? Então, isso se o noivo falar para mim, Carol, só vai ficar eu e a noiva no hotel e todo mundo vai ficar hospedado em outros hotéis, a opção que eu vou oferecer para ele vai ser só de uma cerimônia, sem nada. E um outro detalhe também, aproveitando em relação à estrutura que a BRT oferece para as agências, nós temos o nosso setor de marketing, que para os grupos, uma vez que o grupo esteja sinalizado com a BRT, né, que realmente o cliente esteja disposto a fechar, a gente dá todo o apoio também para vocês em relação a material para apresentação, as lâminas, como eu falei, esses casamentos muitas vezes eles acabam sendo por adesão. Então, o material de publicidade para Facebook, para WhatsApp, a gente disponibiliza para que os noivos possam passar para os convidados, né? Então, tudo isso também a BRT dá o apoio para vocês também, além, né, lógico, o hotel também tem esse serviço, assim como a Carolina ofereceu, mas a BRT oferece justamente porque a gente vai ter a parte da passagem aérea, detalhes, né, que a gente consegue dar esse suporte para vocês também. Sim, é uma parceria nossa do Palace com a BRT. Tudo que a gente puder oferecer para o agente de viagem de benefício também e para os noivos, a gente consegue negociar. Carol, eu preciso de um prazo maior para pagar. Carol, eu preciso disso. O Palace é um hotel muito fácil de trabalhar, sabe? Para a gente falar não, é porque é alguma coisa que vocês pediram que foge da realidade. Porque senão eu sou a primeira a ligar no Palace e falar, olha, o mercado trabalha desse jeito, eu preciso que seja assim, entendeu? O Palace é um hotel muito parceiro do agente de viagem e do operador. Isso vocês tenham a certeza. E quem já ficou hospedado em Palace Resorts não tem reclamação. Os casamentos que a gente faz, por mais simples que sejam, às vezes o noivo quer só aquela cerimônia no gazebo, só para não passar em branco, eles voltam maravilhados com o que a gente oferece para eles. Acho que tem no chat aqui uma pergunta sobre fotógrafo, né? Vocês têm como incluir? Como tem funciona? Como incluir, é pago à parte, a gente tem opção de fotógrafo, de vídeo, de tudo. Tem como incluir, sim. Tá. SV Viagens, pode abrir o microfone, fica à vontade. Desculpa aí minha ignorância. O que você falou? Você traduz para mim o que? Gazebo? Que foi a palavra que você disse, por favor? Gazebo? Isso. Gazebo é aquele terracinho aberto. Ah, ok. Bom dia. Bom dia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O mínimo de apartamentos é 10? Porque, para um exemplo, para encontro de renovação de votos, aí você está falando de casamento. Se fosse um grupo de casais, querer fazer a renovação de voto, e o grupo, mas que seja só a mesma decoração para todos, e ter já um palestrante, vocês também incluem nisso ou não? Ou isso aí é separado só não, mesmo para a gente pode cotar isso como fica, sim. Podemos cotar sem problema nenhum. Gregório, dá licença, meu amor. A gente pode cotar, sim, no caso, uma renovação para... Estou dando um exemplo, 5 casais juntos. Sim. Podemos isso. cotar, sim. A gente não lembro de eu já ter feito isso, mas aí a gente pode verificar e pode cotar tudo junto. E uma outra pergunta. No hotel, um exemplo, se esses casais vai ter uma oportunidade de ter um exemplo, um local preparado para ter uma palestra antes, para depois fazer, ou tem que incluir? Uma palestra com os casais. Depende. Antes da renovação de voto. Antes da Olha, cerimônia, né?
Você diz como? Logo antes da cerimônia ou quando eles chegarem e eles precisarem organizar alguma coisa e uma sala para isso? Isso, é. Né, organização de palestra, né? Igual uma palestra, mas... Tá bom, a gente pode colocar sim, não tem problema. Quando vier a solicitação para a gente, já coloca. No dia tal, eu preciso de uma sala, estou dando exemplo, para 10 pessoas à tarde para organizar tudo. Podemos, sim. Sim, é. Ah, ok. Aí o link você vai colocar aí, né? Para a gente saber direitinho para passar, porque talvez a gente consiga, né? Fazer um grupo de pessoas para ir, mas dessa forma. Nossa, tomara, vamos fazer. E outro... desculpa. Não, pode falar. E outro detalhe importante, tá? A BRT, na operadora, ela tem uma característica da personalização no atendimento, tá? Então, hoje você tem um mercado que está ficando tudo muito digital, tudo muito sistema, tudo muito online, e esse tipo de demanda é uma demanda que você tem que saber atender um offline, e nós somos especialistas nesse tipo de atendimento offline. Então, no e-mail até que a gente colocou ali, que o André colocou ali, o operador@grupo BRT, você pode fazer, o agente de viagem pode fazer a solicitação, nós vamos encaminhar para um dos nossos consultores, né? Hoje nós temos 30 consultores apenas dedicados a atender o lazer, esse tipo de pacote, e ele vai pegar toda essa demanda, a gente trata isso diretamente com o contrato que a BRT tem com a Rede Palace, isso também é um diferencial, porque, por exemplo, hoje é inviável para o cliente, por exemplo, entrar lá numa OTA e começar a comprar apartamento lá avulso para depois fazer um casamento. A logística não fica bacana, ele não tem os benefícios, ele não tem nenhum atendimento, porque para fazer esse vínculo, né, já não vai aplicar no contrato com a Rede Palace. Então, tudo isso dá muito mais qualidade. A gente está tratando diretamente com o hotel, né, um hotel que respeita o canal de venda do agente de viagem. Então, quer dizer, realmente vale muito a pena usar a estrutura que a BRT tem e, obviamente, com toda a qualidade da Rede Palace aí. Isso. Deixa eu abrir para o Adriano falar, depois eu vou fazer um comentário. Adriano, pode falar. Ô, Robson, primeiro agradecer aí o treinamento, eu acho que foi muito válido e foi assim, bem esclarecedor, principalmente para as agências que ainda não trabalham nesse ramo do mercado, né? E a gente pode sentir toda a segurança que você, tanto a Rede Palace e a BRT estão passando para a gente. E já aproveitar também, Robson, a gente podia fazer uma renovação de votos dos amigos da BRT nos 45 anos, lá na Rede Palace em Cancún. Isso é fantástico. Vamos sugerir para o seu Heraldo aí. Vai ficar muito feliz em saber dessa sugestão. Muito bom, Adriano, obrigado, viu? Obrigado aí pelas palavras aí, por prestigiar o nosso evento. Então, a gente fica muito feliz aí com a presença de vocês. E só para assim, o que eu passei para vocês foram opções de pacotes, porque como eu falei, o Palace trata cada casamento como uma coisa única, então eu não tenho um pacote de casamento que custa X e tem isso, isso e isso, tá? Eu passei para vocês opções que podem oferecer para os noivos, onde a noiva vai avaliar e vai ver se está dentro do que ela espera. E aí eu tenho as opções também só de renovação de votos para o casal, que a gente faz muito também. Né? Nem sempre os noivos vão com amigos, com convidados, às vezes eles só foram passar a lua de mel lá e resolveram fazer uma renovação. Então, assim, cada cliente para o Palace é único. Eu tenho experiências que eu ofereço para o cliente que não é uma coisa massiva que eu vou botar para venda que todo mundo compra. Cada cliente a gente trata de uma maneira individual e assim, personalizada e única, né? Perfeito. Não sei se alguém mais tem alguma colocação, né? Se não tiver, acredito que a gente já foi. O importante é assim, é isso, é a gente mostrar a ideia, mostrar as possibilidades. Depois, obviamente, vão surgir dúvidas, vão ter aí cada situação a sua demanda, e a gente está aqui à disposição, né? A nossa equipe está à disposição aí para esclarecer, e aquilo que a gente não souber responder de bate-pronto, a equipe do Palace vai nos dar o apoio aí. Isso mesmo. Nem tudo a gente tem resposta na hora, tem coisas que eu preciso pedir para eles, mas tenham com a gente sempre um canal aberto, tá? O que eu não passo para o agente de viagem,
preço de hospedagem. Preço de hospedagem sempre com o grupo BRT, porque eles que têm o contrato, eles que verificam hospedagem e parcelamento. Informações no geral, sempre vocês peçam para mim. Gostei do teu cachorrinho, gato. E meu gato é o Gregório. Ele pode ter uma câmera ligada que ele já quer vir. Eu não sei como o outro não veio ainda também. Desculpa, gente. Nada, Carolina. É melhor eu pegar ele do que eu ficar empurrando. Muito obrigada, meu bem, por seu tempo. Eu que agradeço vocês, muito obrigada mesmo. E o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Obrigado, Carolina. Vamos colher bons frutos aí, né, Robson, disso. Vamos sim. Exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer a presença aí dos agentes de viagem, a equipe da BRT, nossa equipe de vendas, nossos executivos. Um ótimo dia a todos aí e bora, vamos em busca das vendas aí. Um abraço, tudo de bom aí. Tchau, gente. Bom dia.